Graças e paz, irmãos. Bom contar com a presença física dos irmãos aqui e aqueles que estão à distância assistindo no YouTube e aqueles outros que vão assistir depois, né? É muito gratificante. Palavra viva, revista que ganhou a sumidade. Lição 1. Mostra que é bom demais para ser verdade. Salmos 136 deu norte à nossa verdade. Largue toda a ansiedade e transborde de alegria, tendo gratidão e paz, com Jesus na companhia, a graça divina firma nossos pés a cada dia. Lição traz a garantia da aliança da graça, de um Criador gracioso, de uma amizade que abraça, gracioso juiz que livra de toda desgraça. Amém? Pastor, gostou hoje? Vamos. Primeiro ler. Tem um texto enorme, mas é um texto até corrido, né? Fácil até de se ler, né? É um texto corrido. Quantos estão com a Bíblia aberta em Salmos 136? Façam assim. Uma meia dúzia, né? Não, a maioria. Então vamos, irmãos, nos colocar de pé. E cada irmão um atrás do outro valendo. Não perca tempo, nem deixe o outro repetir. Para não deixar o outro repetir, ou seja, assuma a dianteira na leitura, né? Lógico. Como é? Dependendo da versão, se o outro não tiver paciência, continua. Se tiver paciência, ele para e dá a vez àquele que talvez seja o mais antigo, ou a parte feminina, né? Que é honrada, né? Aliás, vamos começar pela parte feminina, né? As mulheres têm a primazia, né? Então vamos lá. Salmo 136, primeiro uma mulher. Irmão, só um minutinho. Como nós estamos lidando com a internet, é uma pena que as pessoas não estão acompanhando a leitura de vocês, né? É uma pena. Então, eu vou ter que ler, em benefício dos que estão fora ou dos que irão ouvir depois, tá? É só por isso, não é por nada, não. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seus seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Senhor, reveste-nos da tua graça, misericórdia, bondade infinita nesta manhã. Tanto aqueles que estão aqui, aqueles que estão à distância nos assistindo, aqueles que assistirão posteriormente. Que essa bênção se estenda a todos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Depois de uma leitura dessa, nada melhor que beber um pouquinho de água. O trimestre, confesso aos irmãos, é muito entusiasta para nós, muito atrativo, muito importante para que a igreja, que é familiarizada com o tema, né, logicamente, possa assim renovar os princípios de fé que têm norteado a vida e que estão fundamentados nada mais, nada menos que na palavra de Deus. Então, durante
não sei se trimestre, dependendo das circunstâncias, do momento e do tempo da data, né? Mas no período, vamos considerar assim, porque o Evangelho é boa notícia. Os inimigos que Deus transforma em filhos. Subtítulo. E aí vem as questões elementares da fé cristã, como as antigas doutrinas da graça, o Deus da providência, livre-arbítrio, predestinação, como a Bíblia apresenta, né? Interessante isso aqui, né? A graça irresistível, Deus é amor. Então vai descrevendo para nós muita coisa boa. Eu tenho certeza que a igreja vai gostar demais do trimestre, ou do período. Bom demais para ser verdade, é a lição número 1, e que nós temos hoje em mente, de graça de Deus para você. Uma vez, não vou dizer o nome dela aqui, mas minha filha. Não vou dizer o nome dela aqui. Mas minha filha, né? Me liga de madrugada e para me trazer uma notícia como se fosse maravilhosa. E eu diria assim, qualquer um diria, é bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade. E ela tinha recebido uma ligação em que a pessoa tinha uma herança e estava procurando alguém, encontrou ela, né? E que a herança era muito grande e que ela ia receber desde que ela fizesse um depósito X na conta da pessoa para receber aquela herança. Era bom demais para ser verdade, né? E eu não precisei de muito arrodeio ou de muito tempo para dizer, minha filha, essa verdade não é verdadeira, essa é uma verdade falsa. E ela muito entusiasta, muito contagiada, muito eufórica, tentando me convencer de uma verdade que não era verdadeira, que não existia. Aí me veio a seguinte ideia, você fala para ele que ele faz o depósito lá, ele faz esse depósito lá e depois devolve para você o valor que você tem, sem precisar que você dê a ele antecipadamente. Então, ele fazendo, depois que você receber o dinheiro, aí você devolve a ele o que ele gostaria que você adiantasse. E assim aconteceu. E não era uma boa verdade, não era uma verdade, não era uma notícia maravilhosa. Há muitas vezes, verdadeiramente, nós recebemos notícia ou ouvimos no noticiário e coisas que a gente nem acredita, né? Que seja verdade e de fato é verdade. Mas pelo menos há uma delas e que tem se mantido verdadeiramente na verdade, que é a mensagem da graça de Deus. Se mantém. O texto que a gente acabou de ler aqui, ele é um texto assim que ele descreve muito, né? O muito da parte de Deus e daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus fará nas nossas
vidas. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, que a lição, ela, na verdade, ela quer passar para nós, que a lição de hoje é um dos ensinos mais centrais da Bíblia, que está ali no centro da Bíblia. Então, aquele que quer ter uma correspondência, ou seja, um feedback, uma comunicação, um compromisso de retribuir, é exatamente a mensagem de que nós somos salvos pela graça, por meio da obra do Espírito Santo, e que é suficiente para nos reconduzir de volta, para nos devolver ao centro da vontade de Deus. E o primeiro ponto da lição aqui, mostra um Criador gracioso. A graça, todos nós, se tivermos que fazer uma definição aqui, pelo menos aqui na nossa igreja, é muito fácil, né, das pessoas poderem responder, né? Segundo a palavra de Deus, o que é graça? Graça para você. O que nós podemos entender por graça? Dona Graça mora lá, minha vizinha, né? Lá nós temos a Dona Graça. Mas a graça é um bem, não é? É um bem que Deus, Ele estende aos seres criados e que, mesmo sem merecimento, Ele opera poderosa e maravilhosamente, estendendo a misericórdia, o perdão, a reconciliação. Tem a nossa lição aqui, ela traz bastante textos, não é? Mas o primeiro ponto, ele mostra que Deus, Ele é um Criador gracioso. Vamos ler. Essa lição aqui tem uma multidão de textos, né? De textos. Vamos ver Salmos 50, 10 e 12. Quem gostaria de ler? Diferente das nações pagãs, que tinha nos seus deuses, né, a forma de encontrar subsídios para alicerçar o conhecimento, a segurança, a capacidade de retribuição. O nosso Deus, diferentemente, Ele não precisa de nada, porque Ele tem tudo diante dEle, sujeito à sua palavra, à sua ordem, à sua autoridade e o seu poder. Então, o texto lido pelo irmão mostra exatamente esse poder que Deus tem. Atos 17, 25.
Vamos ler, Atos 17, 25. Então, esse Criador gracioso, ou seja, que se mantém fiel aos seus propósitos, ele nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele é incriado, ele é o Todo-Poderoso, ou seja, aquele que pode todas as coisas, aquele que do nada fez tudo, aquele que está permanentemente em ação, manifestando a sua bondade graciosa para conosco. Então, esse texto, versículo 25, exatamente diz isso, né? Como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá, quem a todos dá vida, respiração e muito mais, e tudo mais. Então, é assim que Deus, ele se apresenta segundo a palavra de Deus. Então, nós temos bastante textos, né? E a lição vem trazendo. E, na verdade, o que é que, nesse primeiro ponto, o que é que a gente pode pegar de assertividade para nós? É que Deus do nada fez tudo, nos colocou como coroamento da criação, dotou-nos de capacidade intelectual acima dos outros animais, habilidades que só o homem tem. Então, atributos, alguns atributos dele, ele passou, né, os comunicáveis para o homem, a fim de que o homem pudesse, independente do merecimento, poder olhar para dentro de si, reconhecer o seu estado e poder engrandecer, adorar, bendizer, exaltar o nosso Deus. Então, esse clamor, né, que o salmista ele revela para nós, essa natureza graciosa do nosso Deus, do Criador, né, é que ele se revela no Antigo Testamento, em todos os textos, né, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar vários textos, mas para mim é muito importante que a igreja possa entender que Deus manifesta lealdade, força, fidelidade, bondade, misericórdia. Esse Deus é o Deus que cuida de nós. Ainda que houvesse, ainda que houve rebeldia dos nossos primeiros pais, onde a santidade de Deus foi violentada, mas Deus, ele manifesta o seu poder, aquilo que foi prometido, a verdade de Deus não é uma verdade falsa, mas uma verdade, ela é verdadeira para conosco. O interessante é que há muitos que preferem acreditar na mentira de Satanás ainda hoje, né? Satanás, ele tenta usurpar o lugar de Deus na vida do homem. Por um tempo, né? O homem, um tempo curto, né? O homem, ele passa por uma transição, cai do estado de pureza e de retidão, mas Deus, ele não abandonou os seus. Deus, ele
se mantém fiel às suas promessas, aquilo que ele projetou para o ser humano. Então, nós somos, ainda que agora caídos no pecado, nós fomos resgatados, nós fomos transformados, e ao proto-evangelho, né, o primeiro evangelho, a primeira promessa lá no Éden, de que Satanás estava derrotado pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a graça, por isso que a graça está no centro da mensagem. É o favor imerecido de Deus para alguém que, mesmo violando a santidade dele, ele não levou como usurpação, né? Ele não levou em conta, porque ele havia prometido, e a sua promessa tem garantias de verdade, ele tem garantias como um todo, né, na sua execução. Por isso que ele fez uma aliança, chamada agora de aliança da graça. A primeira aliança, que é essa que nós estamos, né, tratando, a primeira, ela é chamada de aliança das obras. Estava condicionado à fidelidade do homem, a obediência do homem para com seu Criador. E mesmo caindo do estado de pureza e de retidão, tá? Deus não abandonou o homem, mas uma coisa nós entendemos, é que com base nas obras ninguém pode se salvar. Não é assim? Não tem quem possa se salvar com base nas obras. Aí alguém diz, mas as obras devem ser sepultadas da vida do cristão? A grande resposta é não. As obras não têm o cunho salvífico. Elas podem manter o servo do Senhor fielmente santificado na caminhada. Então, essa relação que o homem tem com Deus, dentre os preceitos dessa caminhada, as obras entram. Mas as obras não são suficientes para religar, reconduzir, restaurar e devolver a relação que existia antes com Deus, e que o pecado rompeu, e que o pecado distanciou o homem de Deus. Então, mesmo sem merecimento, é uma das lições que a nossa lição traz, né? Mesmo sem merecimento, Deus é fiel. E essa aliança da graça agora, em Cristo, né? Ele é um Criador gracioso, porque ele não criou o homem para ficar pelo meio do caminho. Gracioso porque ele se manteve fielmente nas promessas, inclusive como o coroamento da criação. Imagine, Deus fazer o homem como o coroamento da criação, o ser mais importante, com atributos comunicáveis, de sentimentos, as sensações, né, da psique, da mente, do inteligente, do intelecto, da inteligência, da sensibilidade humana, no sentido de sofrer, de se alegrar, de sentir tristeza. Então, esses elementos que Deus comunicou ao homem. Imagine, depois de tudo aquilo que Deus fez, dizendo que o homem deveria dominar sobre todas as coisas, sobre a criação, para cultivar a terra, e depois
Deus simplesmente violar todo aquele propósito, cairia por terra a credibilidade de um Deus que nós cremos ser fiel naquilo que promete e que cumpre cabalmente segundo a sua palavra. Interessante, pastor, é que a hora voa, viu? Nós estamos a 10h36. Aí o pastor diz assim, abre o olho, né? Mais ou menos assim. Então, vamos lá. Aliança da graça. Vamos ver ainda no Antigo Testamento, 2 Crônicas 27. Quem gostaria de ler? É porque são bastante textos e aí a gente escolhe alguns, né? Depois de Reis, né? 2 Crônicas 27. Aqui ainda está ligada a relação que a lição fala, que na verdade a gente fica brigando aqui, a gente fica brigando com o tempo, né? Dentro do aspecto da aliança, ele fala exatamente do caso emblemático de Abraão, que depois passou a ser Abraão, e que ficou conhecido como amigo de Deus. Então, um dos textos, que na verdade o autor aqui, ele faz uma transição, partindo exatamente do ponto de vista de Abraão, né? Conhecido como amigo de Deus, como pai da fé. Então ele faz uma transição, e nós já lemos 2 Crônicas 27, não é? E Deus se dispõe a abençoá-lo, mesmo a despeito de sua ausência de merecimento. Então, vamos ver Isaías 41:8. Antes de Jeremias, né? Isaías. Meu amigo, né? Amigo de Deus. Como é que alguém tão falho, né? Na verdade, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Não há um justo sequer. Mesmo não havendo nenhum justo debaixo do céu, e nas gerações, Deus graciosamente deixa registrado que alguém com todas as falhas é seu amigo. Imagine, né? E o interessante é que o pecador, que é pecador por excelência, ou seja, aqueles que estão afundados na lama, muitas vezes ele aponta um erro, uma falha, um entendimento equivocado de um crente, como se ele estivesse numa posição melhor do que aqueles que servem ao Senhor Jesus. Completamente contraditório. Mas a base lá do Antigo Testamento era exatamente a promessa. Aqueles que criam na promessa de um Salvador eram reconduzidos, reabilitados, restaurados para a verdadeira igreja do Senhor. E aqueles que criam igrejas, pastor, e que até teologias como se fossem salvadores da pátria, salvadores do mundo, ou doutores
da nova ordem espiritual, ou dando uma diretriz suficiente, perfeita e capaz de resgatar ou de transformar o homem, estão redondamente enganados. Aí vem a geração das seitas, né? Que ficam à margem como se fossem o centro, como se fossem a autoridade para reconduzir o homem a Deus. A Testemunha de Jeová tem a incapacidade de dizer que eles são, não é, Renato? Até Renato fala lá, nós fizemos para quem não sabe aqui, nós temos um trabalho magnífico, e o presbítero Renato participou comigo, né? E lá, Renato diz, lendo lá nos escritos da Testemunha de Jeová, né? Que eles eram aquela organização que Jeová reservou para alimentar as nações nos tempos modernos. Ô povinho mentiroso, né? Presbítero Renato, para quem não sabe, viu? Tá lá. Nós gravamos 2 horas, não foi, Renato? Lá. Mas, na verdade, 2 horas para gravar uma, né? Que foi para quem não sabe, tem o áudio, nós temos, que essa tratativa foi a Testemunha de Jeová e os cambalachos do fim. Então, uma parte está com o Renato, o presbítero Renato Jorge, e outra parte com o presbítero da Assembleia de Deus, Sebastião Barros. Certo? Mas, enfim, vamos lá, né? Então, nós já vimos o texto de Isaías 41:8. Já foi lido, não? Já não foi? Foi Otávio, né? Tiago 2:23. Muito bem. Muito bem. Ora, ele foi chamado amigo de Deus, fazendo uma correlação conosco. Por acaso nós somos inimigos de Deus? Não. Nós também somos amigos de Deus. Por quê? Porque nós fomos reconciliados com Ele. A reconciliação anula a inimizade, ela destrói, né, derruba a parede que existia, o véu do templo se rasgou em Jesus Cristo e agora nós temos acesso direto ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. E a aliança, agora, né, essa aliança, essa nova aliança, segundo a nossa lição nos traz, ela promove uma amizade graciosa. Aí nós temos aqui o exemplo que foi dado, né, de Abraão. O texto já foi lido para nós e ele vem descrevendo, né, no contexto da aliança, a misericórdia e o favor divinos são associados. Então tem inclusive termos aqui, né, usados no hebraico, a nossa lição traz, né? Mas a ideia para nós é a aliança, ela serve para garantir o compromisso divino em mostrar que ele é gracioso para conosco. Então, essa amizade que existia entre Abraão e Deus, esta amizade, esta união existia entre Jesus Cristo, o Filho e o Pai, como alguém que veio para promover, para se doar sacrificialmente por nós ali na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando nós entendemos que a graça está no centro, isso quer dizer que Deus nos favoreceu. Ora, para alguns você pode nem se aproximar da similaridade de Deus. Mas o mais importante não é o que o mundo acha, mas o que Deus nos considera está na sua palavra. O que Ele prometeu na sua palavra e o que Ele garantiu através dela. Isso é suficiente para nos dar a segurança, a assertividade, a convicção de que nós estamos no caminho certo. O mundo tem oferecido caminhos, alternativas e meios para driblar a nossa fé, para diminuir a segurança com Cristo, para desvirtuar os salvos. É bíblico dizer que, se possível fosse, enganaria até os eleitos de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que essa aliança, ela é graciosa, essa amizade é graciosa, quer dizer, é uma amizade fundamentada na misericórdia, no perdão, na bondade, no sacrifício e não nos méritos pessoais. É interessante é que o sujeito é ateu ou um descrente exacerbado, mas ele põe em juízo aquele que está comprometido com Cristo e diz que tem a fé salvadora. É uma coisa interessante, né? Põe em xeque o que você crê, em vez dele dizer: essa mensagem é graciosa, esta mensagem é poderosa, essa mensagem é verdadeira. Eu entendi, ou eu gostaria de conhecê-la, me ajude a ter o mesmo sentimento que você tem em Cristo. Mas não. Eu tenho amigos que é assim, você vai falar do amor de Deus e ele com 4 pedras na mão, aí ele começa a pôr em dúvida aquilo que você crê e que é pessoal. Muitos acreditam numa salvação nacionalista, né? Mas a Bíblia não dá essa autorização. Hoje tem aqueles escatologistas que estão aí, né? Articulando todo tipo de entendimento. Mas a salvação é uma relação pessoal, em que Deus, no tempo dele, aplica a obra redentora e faz com que o homem caído possa olhar para dentro de si e se enxergar como pecador. É o contrário do que o ateu ou esses outros aí, que estão querendo mudar a nossa fé, entendem a respeito do que nós sentimos ou pensamos. Aquilo que eu creio, ninguém pode interferir, alterar. É o foro íntimo da fé que é implantada pelo Espírito Santo, aplicando a obra maravilhosa, essa verdade que a lição nos diz, né? Bom demais para ser verdade, mas bom demais porque é de graça e foi o Deus da graça que derramou em nossos corações. Irmãos, há outros textos. Vamos ver Êxodo 34:6.
dentro desse Êxodo 34, 6, diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. O 7, né, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e por aí vai. Então, essa aliança a aliança da graça tem nesse bojo a misericórdia de Deus, tem a fidelidade de Deus, tem o favor de Deus para conosco. Em segundo lugar, dentro do contexto da aliança da graça agora, primeiro que há uma amizade graciosa, né? E segundo, que ele é um juiz gracioso. É na aliança mosaica que um aspecto fundamental da bondade de Deus é apresentado de maneira mais evidente. Então, lá, a nossa lição, né, ela mostra a palavra no hebraico, né? Não sei se é Ezed ou Ezed, né? Provavelmente Ezed. Divino é capaz de neutralizar a ira divina ao se lembrar de sua misericórdia. Deus se esquece do pecado. Enquanto a aliança com Abraão se distingue pela instituição da circuncisão, com Moisés é a lei que ganha proeminência. Isso quer dizer que Deus, ele se mantém invariavelmente. Juiz é aquele que não é tendencioso. Juiz é aquele que sabe sentenciar porque sentenciar não é só para condenar, né? Sentenciar para condenar ou sentenciar para absolver, ou para manter a carta magna de Deus, que não precisa da escrita. É interessante isso. Ele não precisa da escrita, porque ele tem tudo diante de si, por ser autoexistente, por ser o Deus Todo-Poderoso, por ser inigualável, por ser aquele que tudo sabe, por ser infinitamente Deus, por ser onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele tem tudo diante de si. Tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Ele não precisa olhar para a carta magna dele e dizer: isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, ou eu vou dar um jeito aqui e vou mudar para abençoar uns e outros não. Não. Na verdade, aqueles que estão dentro da soberania de Deus, alcançados pela sua graça, remidos pelo sangue de Jesus, em que o Espírito Santo, ele opera a salvação, em que ele aplica a salvação. Vós, depois que ouvistes o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, é uma operação soberana, eficaz, reta. O juízo de Deus não é tendencioso ou maléfico, destruidor, não. Deus é um juiz gracioso, porque ele, mesmo considerando o pecado como crime ou culpa, ele declara justo o pecador.
ele não é um juiz injusto, porque ele ofertou o seu próprio filho, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se até a morte, em morte de cruz, para cumprir aquela aliança, aquele plano, aquele projeto, provando para todos e em todos os tempos que o homem não pode encabeçar plano nenhum, e que o homem não pode salvar-se a si mesmo, e que o homem não é autossuficiente para adentrar. O homem não tem as chaves do céu para abrir a porta para os outros homens que vêm após ele, mas somente Jesus Cristo, aqueles que o seguem, têm a verdadeira vida. E por último, a graça em Cristo. Irmãos, tem alguns textos aqui, nós vamos ler agora, que seria o clímax da nossa lição, né? Para aqueles que estão nos assistindo, né? Para aqueles que hão de assistir. Vamos lá, lê o Lucas 1,50. Quem gostaria, pode ler. Lucas 1,50. A sua misericórdia não ficou no passado, mas é preciso que seja compreendida no tempo presente da sua vida, de que ele aplicou, através de sacrifício, né, vertido na cruz do Calvário, e você está capaz, habilitado, pronto para viver em glória eternamente, ou no estado de glória na eternidade. A eficácia do sangue de Jesus não é como a Coronavac, não, hein? Eu estava vendo ontem que o governador de São Paulo e o Butantan, interessante é que fake news somente aqueles que são patriotas, são conservadores, que é a essência da igreja do Senhor, por incrível que pareça. Ele dizia, esbravejava que era 100% a Coronavac, essa vacina, né? E todo mundo sabia que não era. Não era obrigado a dizer que era 100%, mas poder dizer que esperava que aquela vacina pudesse ser eficaz em meio às dificuldades do momento e às limitações da pesquisa. É o que nós temos, então seria bom, mas não. Diz completamente diferente de que era eficaz 100%, e deu 30%. Mas o sacrifício de Jesus contra a vacina do pecado, eu garanto a todos que estão nos assistindo, que é 100%, pelo poder que ele tem, porque ele, nessa aliança, ele se ofertou, ele se deixou padecer, cumprindo um propósito eterno de Deus. Efésios 2:4. Rico em misericórdia, porque o seu amor é grande, e não é aquele amor nostálgico, não, né? É um amor verdadeiro, dinâmico, vivo, ativo, altivo. O amor com que nos amou, quer dizer, o amor sacrificial, com todas as garantias eternas. Tito 3,5. Ele nos salvou
Não, como é? Não por... Muito bem, então a graça de Cristo, tá? O texto está dizendo para nós aqui, versículo, Tito 3,5. Ele, olha lá, a gente não vê a Bíblia dizendo que eu me salvei, né? Ele nos salvou. Interessante é que o sujeito, ele é ou ateu, ou ele é um inseguro, né? Um duvidoso, porque ele quer encontrar em si mesmo a capacidade e a autossuficiência para declarar, e ele não tem coragem de declarar, porque ele não tem compromisso com Jesus, né? Então ele nunca vai ter essa coragem. Mas ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, aqueles que saem na campanha do quilo, não quer dizer que a campanha do quilo em tudo seja errado, né? Nós não estamos aqui condenando alguém que tem espírito cooperativo, ou espírito de bondade, de misericórdia, espírito no sentido de vontade, de iniciativa, né? Mas se essa iniciativa, esse espírito, essa determinação, ela é feita para alcançar merecimento eterno e para abrir uma portinha, ou para servir de escada, ou para transicionar o pedinte para a eternidade, ele está perdido, porque fracassa na sua intenção, e isso não produz nenhum efeito benéfico, suficiente, eficiente ou eficaz para a sua salvação. Por isso que o texto nos diz que não por obra de justiça, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. De novo, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele regenera, ou seja, regenerar um membro é exatamente torná-lo eficiente de novo. É devolver as faculdades, é fazer com que ele volte a se sentir útil, integrado ao corpo, regenerou-se. Alguém que viveu a mercê da sociedade e violentando as leis, e de repente ele é regenerado, aí ele passa agora a andar de conformidade com a lei, não um transgressor da lei. E o renovador do Espírito Santo é essa obra eficaz, poderosa do Espírito Santo, que nos dá apenas somente 1 minuto, segundo a determinação do pastor. Como é que eu posso terminar em 1 minuto, se eu tenho ainda alguns textos? Só se eu fosse feito Enéas, né? Aliás, não era nem 1 minuto, acho que Enéas era 30 segundos na época, e ficou marcado. João 1,14, 17... João 1, 14 e 17. E 17 também. Você leu 17, né? Leu 14. Então, Jesus Cristo, ele se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana, ele habitou entre nós, no ventre de Maria, sem atribuir graça e verdade, né, a Maria, né, na verdade, cheio de graça e de verdade, ele, e vimos a sua glória, daquele unigênito, prometido anteriormente, e que cumpriu fielmente toda a promessa.
para não ir mais além do prometido, Romanos 3, 24. Quem gostaria de ler? Domingo que vem, a lição 2, né? Deve ser Renato, né? O presbítero Renato. Vamos ler. Quem lê? Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Acréscimo meu, né? Considere, você que está ouvindo. Então, que Deus abençoe grandemente a nossa igreja, o nosso período de estudos. A igreja há de amar, há de aprender muito e se preparar para os dias maus. Oremos para que o 7 de setembro seja não um momento de revide nem de violência, mas um momento de entendermos que Deus é soberano em todo o tempo. E a graça dele não vai ficar pelo meio do caminho. A igreja do Senhor precisa confiar num Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Não adianta meter os pés pelas mãos, porque a igreja é a luz do mundo. Então, 7 de setembro, você como igreja, você que está me assistindo, que vai assistir depois, exalte Cristo. Ele é o supremo das nossas vidas. Ele. Imagine, pastor, se a igreja evangélica saísse, aproveitasse esse momento e dissesse ao Brasil que o supremo é Jesus. Nem o Supremo Tribunal e nem o povo. Que bandeira maravilhosa seria erguida pela igreja do Senhor no dia 7 de setembro. Se nós não temos essa bandeira, mas a bandeira da liberdade em Cristo, porque fomos libertados para viver em liberdade e não prisioneiros por aquele que manipulam a carta magna do nosso país. É uma pena, mas Deus é soberano, não esqueça disso, em nome de Jesus, e Ele está conosco. Aqui está a nossa bandeira hasteada, a palavra bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Praticamente o texto que nós lemos de início, texto base, Salmo 136, rende graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento nós podemos entregar ao Senhor também os nossos dízimos e ofertas alçados à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu dei graças ao Senhor, Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças
graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Vou fazer uma pergunta: quantos conhecem esse louvor aqui? Ninguém? Só 2 pessoas? Gente do céu! Essa é antiga demais. A irmã Leni lembra. Não é que eu seja tão antigo. O ritmo é diferente. Então vamos louvar mais uma vez. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças a Deus. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Até eu errei dessa vez também. Essa música é muito antiga e quando o pastor Silvano Lira estava lendo o texto de Salmos, me fez lembrar bem ela. E preciso ensaiar mais para cantar. É o próprio Salmo 136. Devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. E essa é uma verdade boa demais para a gente deixar de lado, para a gente perder ou para a gente deixar escapar do nosso entendimento. É uma verdade que nós temos que receber com alegria e guardá-la todos os dias. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa, te exaltamos pela alegria de poder ouvir a tua voz e saber que o Senhor é bom em todo tempo tu és bom. Nos ensina, Pai, a cada dia a render graças ao teu nome,
te louvar, te ensinar, te louvar, te adorar, perdão, e te exaltar com tudo que temos e tudo que somos, e ensinar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Leva-nos em paz para os nossos lares, continua nos abençoando, continua tratando os nossos corações, e continua, Senhor Deus, nos trazendo com alegria a tua casa, e poder ofertar ao Senhor aquilo que é teu, com alegria também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebe a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão e a eterna consolação do Santo, doce, divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus continue nos abençoando, você que está em casa, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Hoje às 17 horas nós estaremos novamente online, adorando ao nosso Deus, e hoje contando com a presença do missionário Bill Crente, que estará trazendo a mensagem do Senhor. Deus te abençoe.